Patrick Alan, né, foi o jogador do Náutico com mais participações diretas em gols do Pernambucano, por 6. Ele deu assistência contra Jaguar, Maguari, Sport, marcou contra Central, Santa Cruz e Afogados. E aí tem a 6 lista de participações jogadores. em gols de um jogador, né? Isso, só no Outros Pernambuco jogos, dos gols. outros jogos foram 8 jogos, né? Ele jogou. Vou até puxar aqui. São 9. 8 ou não, 9, né? Tem um jogo. Porque teve do Retrô. Não, deu 10, não? Não, pô. Foi um jogo só, né? Do Retrô. Ah, não sei se ele jogou todos, mas. Ele jogou todos. Ele foi 8 como titular e 2 como saindo do banco. Não, 10 não, pô. No Pernambucano ele fez 10 jogos. No Pernambucano Foram Foi 9 10 jogos, pô. Foram 9 times na primeira fase, não foi? Não, 10. Era 10. 10. Aí ano que vem cai para 8? 10 times. Isso. Poxa, eu tava sabendo, foi mal, desculpa. Eu achei que era 9 e cai para 8. Então, beleza. Até 10 eu fiquei com jogos. medo aqui. 6 participações em gols em 10 jogos é até ok, né? Tá bom. E aí tem a problema é o lista, resto, né, de jogadores com mais participações diretas. Paulo Sérgio, né? 3 participações, na metade, né? Com 2 gols e uma assistência. Odsânia, 2 gols e uma assistência também. Calma Maranhão, 2 gols. Marcos Ítalo, 1 gol e uma assistência. E aí teve mais 5 jogadores com uma participação cada, né? Direta de gol. Isso. Quantos gols o Náutico marcou, Daniel, no Pernambucano tudo? No Pernambucano, deixa eu puxar aqui. Foram. Filtrar. Não foram muitos também, não. Porque não teve nenhuma grande. Não foram muitos, não. Foi um total de 15 gols. 15 gols marcados. Feitos Chato, e 9 tá? sofridos. Pouco, É né? uma participação. 1.5? Não, pouco menos, né? De 1.5, né? Pouco menos. É uma participação muito expressiva de Patrick Alan. Se você for pegar os números totais do time, quase metade dos gols, né? Vou deixar aqui na tela aqui as participações dele. Mas fala aí, Daniel, o que é esse número aí? Porque, veja, Patrick Alan é um jogador que gera muito debate, principalmente aqui nas lives de pós-jogo, né? Sempre tem muita crítica a ele, mas tem alguns elogios, mas em números, não sei se é questão de perspectiva do jogador que o meia, que o torcedor do Náutico quer, mas pelo menos em número o cara tá entregando. Entregou ano passado, na reta final, principalmente da Série C, e nesse Campeonato Pernambucano, acho que tá bem entregue, né? Assim, quase metade dos gols pro camisa 10 do time tá bem entregue, né? Assim, Patrick Alan também já, lá nas minhas postagens, eu acho que foi postagem de quando ele fez a 10ª participação em gol no ano. Tinha comentário tacando hate dele, pô. É muito fraco. Eu disse, caraca, velho, tô fazendo uma postagem de que o cara tá indo muito bem e o comentário é muito fraco, a gente precisa de outro meia e tal, isso aí não serve, não vai jogar nada. Precisa de outro meia, né? Precisa agora. Mas não por isso, né? Não, já chegou já, né? Que é Caio Vitor, né? Chegou. Porque não vai vir outro para barrar Patrick Alan. Aí, é um cara que divide muitas opiniões, e é por isso que eu gosto de fazer postagens abordando o desempenho do Patrick Alan, porque eu ainda tento entender qual é o pensamento da torcida na hora dessa crítica. O que me dá a impressão de que a torcida fica mais incomodada pelas características do Patrick Alan do que pelo desempenho, sabe? A minha percepção é essa, a crítica em cima dele não é porque ele deixa a desejar tecnicamente, não é porque ele perde gol, não é porque ele não cria. A crítica normalmente é ele é um jogador mais lento, ele é um jogador que cadencia muito o jogo, a gente precisa de um meia que tenha mais velocidade. Então, assim, são algumas críticas que, na verdade, é gosto pessoal, pô. Não, eu queria um meia mais rápido, eu queria um meia que fosse mais intenso, mas tudo isso que falam do Patrick Alan não é como se atrapalhasse o desempenho dele, pô. E tá aí. O cara tem uma participação direta em gol no Pernambucano a cada 122 minutos, pô. É um jogo e 32 minutos. Pô, aí tu chegar e dizer que o cara tá deixando a desejar é meio complicado. Para mim, o que falta é arriscar mais. Eu acho que Patrick Alan é um cara que chuta muito bem e chuta muito pouco. E isso irrita demais. A quantidade de vezes que o estádio perde a paciência com ele, porque ele dá 20 toques na bola para tentar limpar o chute e ele chutar da maneira mais perfeita do mundo, com o campo mais livre, sem nenhuma alma na frente dele,
é muito grande. E aí eu acho que falta esse senso de urgência, às vezes, para ele. De tipo, meu irmão, sou eu que chuto nessa porra desse time aqui, velho. Eu que tenho que chutar e fazer o gol, então eu vou arriscar mais. Vou arriscar, mesmo que eu chute. Né? E justamente, e Jean Carlos tinha isso. Jean Carlos, ele errava pra caramba chute. Mas ele era um chuta-chuta da estrela, assim. Ele pegava e chutava, pegava e chutava. E aí, Patrick Alain, eu acho que ele não precisa chegar a esse nível de chutar toda hora, mas assim, um senso de urgência de falar que, pô, talvez esse jogo tenha que ser decidido por mim. E aí, arriscar. E dá para adaptar isso aí. É um cara de 29 anos que dá para ele evoluir nesse quesito. Agora ele tem que ter a coragem para chutar. E aí não sei se pegar Cook e começar a incentivar, porque treino de finalização tem. Mas é uma questão de dizer, ó, meu filho, abriu aqui, chuta. Chuta do lado esquerdo, do lado direito, da intermediária, tem que chutar. Jean Carlos fazia gol de fora da área da intermediária porque chutava. Tinha grandes números. E, velho, e tem que colocar na cabeça isso. Quanto mais números você tiver, porque muitas vezes o cara é contratado por número, não é um desempenho 100%. Veja, tem uma mensagem aqui da Edgar que ele botou aqui, Patrick Alain é uma âncora. Eu acho que ele falou negativo, né? De âncora ele puxar para baixo. Sim. Não acredito, se discordo dele, vejo, entendo essa opinião, porque vejo muita gente falando, mas não vejo que é isso. Não vejo que é isso. Talvez o que Edgar quer, e alguns torcedores querem, é isso. Que o cara pegue a bola rápido e chute, pega a bola rápido e passe. Não é a característica dele, mas ele não vai mudar, ele não vai virar um Jean Carlos. Mas se ele pegar a bola, der 2 toques para o lado, se ele não vê ninguém para passar a bola, chuta, ou dá um lançamento, fazer alguma coisa mais rápida. E às vezes ele faz, e aí Chapo vai lembrar mais, era Zinho, né, que pegava a bola e rodava no próprio eixo e ficava chamando de enceradeira. Patrick, ela me lembra muito esse enceradeira, muitas vezes que, não é sempre, mas em alguns momentos que, e aí trava o jogo. Veja, o Náutico está acostumado com o Náutico gosta do Náutico, aquele é o Náutico ofensivo, objetivo, é o Náutico de Hélio dos Anjos, o Náutico de Muricy, o Náutico de 2006, 2011, que era muito isso, não tinha muito essa característica. Aí, bicho, eu não lembro de fora Jean Carlos, qual foi o último meia dinâmico, assim, de destaque do Náutico, fora Jean Carlos? Não tinha, assim, veja... Eu acho que o Patrick Alain é o segundo dos últimos 10 anos aí. Marco Antônio não é dinâmico, não é intenso. Qual o Marco Antônio de 2016? Marco Antônio 2016. Não é intenso. Eu acho que era mais Vina. Vina era mais. Também tem Vina, é verdade. Vina. Veja, e a gente, Edgar até botou aqui, não dá para usar Patrick Alain e Jean Carlos na mesma frase. Mas a gente tá dizendo que Jean Carlos é muito superior ao Patrick, veja. Tanto é que hoje a gente tá. Hoje a gente tá na Série C, Jean Carlos jogou Série B. Jogou Série C também, mas... Um tá na Série A, pô. Um tá na Série A ganhando 4 vezes mais, 3 vezes mais. Não é por acaso, não. Isso aí claro que Jean Carlos é melhor. Se os dois pudessem estar na mesma frase, né? Para a Série C, Jean Carlos, Patrick Alain é o Jean Carlos que a gente pode ter na Série C. E outra característica que eu acho que falta um pouquinho, eu acho também, assim, outra característica que eu acho que falta aí, e no imaginário do torcedor é muito importante, é que Patrick Alain não é aquele meia pifador, tá ligado? Aquele cara que vai achar um passe entre linhas que, meu Deus do céu, como é que ele viu esse jogador? Ele não é isso. E eu acho que no futebol de hoje em dia, aí, para muita gente, infelizmente, tem muita crítica relacionada a isso. A criação dos times não vem propriamente dita do meio. Não vem do meia, não vem do camisa 10. Isso morreu um pouco, obviamente não completamente, né? Tem muitos. Mas é muito mais pelo individual de alguns jogadores do que um padrão. Não é todo time que tem um camisa 10, não é todo time que tem um Rodrigo Garro, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso falta em Patrick Alain e eu acho que isso cria um pouquinho de raiva da torcida, mas aí eu acho que ele entrega coisas muito boas também, assim. Cara, a cobrança de falta de Patrick Alain, sem ser para o gol, o cruzamento na área, tanto de bola parada de escanteio, a bola parada que ele tem de falta, assim, é extremamente acima da média, pô. E a gente numa Série C que, porra, quantos gols é de bola parada na Série C? Deve ser o quê? 40% dos gols da Série C devem vir de cruzamento na área. E se você tem um jogador como esse, é muito importante. Então, eu acho que tem um não gostar, como o Daniel falou, das características. Tem uma cobrança que eu acho válida, que eu mesmo tenho, que é dele tentar decidir mais. Mas também tem muita entrega de Patrick Alain, velho. Esses números dele aí, o cara é meio campo e ele é responsável de 6 dos 15 gols do Náutico no Campeonato Pernambucano. É muito relevante. O cara jogando de meia. Então, é um jogador
pode ser que vire o nosso pilar principal aí do campeonato, se ele conseguir aumentar isso, mas na média que ele entrega, eu acho já muito satisfatório. Eu acho também que não é a característica dos meus sonhos de Patrick Alain, principalmente esse toque para trás, até o Globo PTV lembrou que o que irrita o toque para trás, me irrita também, mas assim, eu acho também que é o possível para hoje. E aí chegou o Caio Vitor, e aí a gente vai fazer uma análise depois, Daniel, mas Caio Vitor é um jogador de mais dinâmica, né? Um jogador de mais velocidade. Hoje participou do jogo treino, a gente não tem muitas informações, mas tem um gol de pênalti e deu uma assistência, provavelmente bola parada, pelo que eu entendi de Marquinhos na entrevista, mas um jogador de destro, já é uma característica diferente, né? E é um jogador talvez mais objetivo, de mais velocidade, de outra dinâmica. Agora, também de uma qualidade inferior, mais importante para ter essa característica no elenco. O Caio Vitor, assim, ele teve uma boa temporada, acho que foi 2022 pelo Volta Redonda, e até rendeu a ele uma transferência para o Botafogo, onde não teve muitas oportunidades, voltou para o Volta Redonda, e, assim, não voltou da mesma forma, mas eu achei interessante a vida de Caio Vitor. Eu sei que, obviamente, ele não vai ter a qualidade técnica, eu não espero que ele tenha a qualidade técnica para disputar a posição com o Patrick Alain, no caso, mas são jogadores de características diferentes. Os cenários dos jogos que o Náutico vai ter vai precisar desse jogador. Porque, como o João até citou, vocês citaram, se chega no jogo e a gente vê que precisa de mais intensidade, no segundo tempo, alguma coisa assim, o Caio Vitor é o cara ideal para isso. Pô. Da mesma forma que a gente enfrenta esse tipo de problema hoje com o meio-campo do Náutico. Por exemplo, com o segundo volante. Se Marco Antônio e o Anderson estiverem em campo e os dois não estiverem bem, não tiver um jogador para criar, se a gente olhar para o banco, a gente vai ver aqui. Igor Pereira, a gente não tem um jogador que crie que nem os dois, para jogar na mesma função. Então, Patrick Alain, sem reservas, a gente tinha Giovani quando entrava, mas Giovani não desempenhou também. E o Náutico necessitava urgente de um meio campo. Patrick Alain é um dos jogadores com mais minutos no ano, e a gente já passou perrengue nisso ano passado, de ter jogador com minutagem alta, de gerar lesão, de ter problemas com isso. Então, assim, para mim, o reserva, digamos assim, o suplente de Patrick Alain, que é o Caio Vitor, foi uma boa escolha. Até porque não dá para você esperar que o Náutico vai investir uma bala enorme num jogador que você sabe que, querendo ou não vai ser o protagonista do time. Pô. Não dá para você tem outras prioridades. A prioridade do Náutico hoje é um zagueiro. Você não pode exigir que o Náutico vai trazer um meio campo com um alto valor de investimento nas condições que o clube está e sabendo de outras prioridades. E para complementar só a situação de Patrick Alain, João citou que participar dos 15 gols do Náutico no Pernambucano é um número muito bom. Vale lembrar que na temporada o Patrick Alain participou de 10 dos 25 do Náutico. Pô. 40% dos gols do Náutico teve participação direta. Inclui Copa do Nordeste e Copa do Brasil, né? Que é um nível mais alto também. Exatamente, para dizer, não, mas estou vendo contra o Jaguar. Cara, ele deu 2 assistências contra o Santa Cruz na Copa Nordeste, na Copa do Brasil. Ele deu assistência pro Caio Borges contra o Vitória. Ele deu assistência contra o América. Ele fez o gol contra o América Natal agora. Cara, são 10 de 25 gols, pô. 40% dos gols passaram pelo cara. Assim, você pode ter sua opinião sobre o Patrick Alain, mas são números que você não pode ignorar. Pô. Manda aí, Daniel, questão dos passes decisivos. Passes decisivos é assistência, pré-assistência, é isso que... Passe decisivo pode ser uma assistência, pode ser uma pré-assistência e pode ser também um passe para finalização, que é o mais comum também. Pré-assistência não é só para Casé TV fazer post sobre Neymar, não? Porque mas todo FIFA, gol do Santos eu evito, cara. Tem uma pré-assistência do Neymar. Igual aquela assistência que Busquets dava para Messi. Toca para Messi dribla o time todinho e faz o gol. Mas a FIFA tem usado muito essa pré-assistência. Tem pré-assistência e pré-assistência. Não. Quando pré-assistência era um negócio que era bom você ver ela, né? Porque a pré-assistência, só o dado é foda. O gol contra o Vitória, de Marcos Ítalo. Quem bate o escanteio é Patrick Alain. O Vinícius desvia e é gol de Marcos Ítalo. Assim, é uma pré-assistência extremamente relevante. Sim, agora tem umas... Agora e o gol do Afogados? Também o gol de Hélio Borges contra o Afogados ainda é
boa para assistência, aquele passe de Patrick Alan. Ainda que pré-assistência seria aquele passe que deixa na cara do gol, aí tem ainda um passe, depois o gol, né? Assim, basicamente isso. Podia ser um passe decisivo. O relevante né? O passe decisivo mesmo foi de Patrick Alan, né? Aí Vinícius desvia e o gol de Marcos Ítalo. Agora tem umas pré-assistências que nem não influenciou tudo, em nada, tá ligado? É como tudo, Chato. Às vezes, o cara pode ter 15 assistências e ser uma merda. Porque ele tocou uma bola ali pro lado que bateu nele e deu sorte. Então, todos os números é melhor você ver. Isso é com tudo. O número é uma primeira análise, né? Depois você vai conferir direitinho. Isso. Nem sempre dá para confiar nisso. Mas, assim, eu acho que dificilmente entra uma pré-assistência no passe decisivo. Dificilmente. É muito difícil isso acontecer. É mais, assim, passe para finalização. Acho que 90% é passe para finalização. 95% passe para finalização. E o Patrick Alan, ele foi o jogador com o maior número de passes decisivos no Pernambucano. Do Náutico, né, no Pernambucano. Foram 22 no total, uns 700 minutos jogados. 732. Porém, assim, eu acho meio injusto a gente contabilizar o valor total. Porque, assim, tem uma questão de minutagem. O Patrick Alan jogou 732 minutos e tal. Mas traduzindo por uma média de 90 minutos jogados, eu fiz 2 filtros. Uma média de 90 minutos jogados e com jogadores que jogaram no mínimo 380 minutos. Que assim, seria a metade do que, sei lá, Léo Couto jogou, que Léo Couto foi o que mais atuou no Pernambucano. Seria a metade, quase um pouco mais que a metade. E aí, vamos conferir a lista. Patrick Alan segue com a maior média, com 2,70 por 90 minutos. Em segundo, vem Otto Sânia, com 1,27. É menos que a metade da média de Patrick Alan. 1,27. E em terceiro, tem uma surpresa, pelo menos foi uma surpresa para mim, tá Hélio Borges. Hélio Borges tem 1,17. Em quarto, Marcos Ítalo, 1,09. Em quinto, Auremi, que é 0,90. Mas esses foram os jogadores que mais geraram passes decisivos, passes para finalizações durante o estadual. E, além de Hélio Borges, que para mim foi uma baita surpresa, Marcos Ítalo também ali em quarto colocado. Eu esperava mais jogadores do setor ofensivo. O abismo que tem de Patrick Alan para o segundo jogador é enorme. É 2,70 para 1,27. E, assim, é incrível, sabe? Assim, a gente, mais uma vez, a gente tem nossas críticas a Patrick Alan e tudo mais, mas vamos olhar o restante do time. O cara, ofensivamente, parece que está acima da maioria. Do Pernambucano, para mim, teve acima de todos na questão do impacto ofensivo. Que está aí na tela também. O número de impacto ofensivo também foi o maior. Vamos lá agora falar sobre os números, né, do impacto ofensivo. Né? Patrick Alan é a postagem do CNC Scouts. Patrick Alan foi o jogador do Náutico que mais gerou impacto ofensivo no Pernambucano, 4,21. Aí tem gols esperados, né, 1,89. Gols marcados, 3. Eficiência ofensiva, mais de 1,11. Assistências esperadas, 2,32. E assistências realizadas, 3. E aí tem os jogadores que mais geraram impacto, né? Tem um top 8 ali, né? Patrick Alan, Paulo Sérgio, Otto Sânia, Mezenga, Marcos Ítalo, Hélio Borges, Cauã Maranhão e Marco Antônio. O curioso aí é Mezenga, né, em quarto lugar. Mas talvez seja pela quantidade de jogos, né? É uma média, né? Assim, é a soma, mas é isso que eu ia explicar. O que é o impacto ofensivo? É toda a participação ofensiva do atleta, seja uma finalização no gol, uma finalização para fora. Por exemplo, gols esperados é aquele jogador que ele vai receber a bola em certo posicionamento e se ele vai chutar para fora, se ele vai chutar para o gol, tanto faz. Tinha um certo índice de gols esperados ali, ele participou ofensivamente da jogada. Então vai gerar um ponto nisso. E aí é que entra a eficiência ofensiva. A de Patrick Alan, ela está positiva por quê? Ele fez mais gols do que era esperado dele nas situações em que ele se encontrava. Então ele recebia uma bola, sei lá, uma bola difícil de dominar, que a marcação estava em cima e ele fazia o gol. A chance, o índice de gols esperados é baixíssimo, mas ele converteu. Então a eficiência ofensiva dele sobe. Então, assim, o Di Mezenga, ele tem um impacto ofensivo alto, de fato,
mas a eficiência ofensiva dele é negativa. É menos 0,55. É negativa porque ele recebeu as oportunidades de fazer o gol, mas não fez. Então, é muito por causa disso. Não, a impacto ofensivo ele não traduz a eficiência, mas sim a frequência, a quantidade. E aí a gente vê mais uma vez Patrick Alan liderando, 4,21. Fez mais gols do que era esperado dele nas oportunidades que recebeu. Também realizou mais assistências do que era esperado. E você vê se Paulo Sérgio em segundo. E Paulo Sérgio, lembrando que Paulo Sérgio jogou pouquíssimos minutos, foram 4 jogos, né, como titular. Ele jogou. Eu até falar sobre isso, Daniel. Alex Francisco até colocou que Marco Antônio foi a maior queda, seguido de Mezengue, PS9. Eu só discordo pelo Paulo Sérgio, porque assim, não é que o Paulo Sérgio teve uma queda de rendimento, ele não jogou conta da lesão. É beleza, mas queda de rendimento ele não teve, porque quando ele jogou, ele foi bem. Mas ele teve queda de quantidade de jogos, né? Isso, Paulo Sérgio já desfalcou o Náutico em 8 jogos nesse ano. Então, foi um pelo problema com a federação, né? E 7 por lesão. Mas, pô, aí tu vai ver o cara tem 4 mais gols. Desfalque do que jogo. Isso, mas o cara tem 4 gols e uma assistência, pô. O cara é o segundo do Náutico que mais participou de gol. A média do cara, pô, é um gol, uma participação em gol a cada 140 minutos, mais ou menos. Um jogo e meio. Então, assim, eu acho que é muito porque a torcida esperava também a disponibilidade que ele teve ano passado. Paulo Sérgio, ano passado, ele jogou boa parte da temporada. Mas, cara, isso não aí já não é culpa do atleta, pô. Não tem como dizer que é uma queda de rendimento. Ele segue sendo o jogador do Náutico, que teve o segundo maior impacto ofensivo no estadual, e segue sendo o segundo jogador do Náutico com maior impacto ofensivo na temporada, pô. E o cara desfalcou o Náutico em 8 jogos. Então, assim, eu não acho que seja uma queda de rendimento. O fato de ele não estar disponível está ofuscando o que ele está fazendo. Mas eu ainda acho um bom desempenho e só espero que ele consiga assim, ter uma sequência de jogos. A gente tem Samuel Tsani em terceiro que jogou. Lembrando, impacto ofensivo é quantitativo. Ele não é uma média, é quantitativo. Se você vê o Tsani que jogou boa parte da temporada abaixo de Paulo Sérgio, que desfalcou o Náutico em 8 jogos, é muito mérito de Paulo Sérgio. Isso, o fato dele ter ficado fora é porque, assim, na média, quando você faz a média, quem jogou menos, normalmente tem uma média maior. Aí você diz, favoreceu. Nesse caso aqui, como é quantitativo, é o contrário, tá? Quem jogou mais tem a vantagem. E aí você encontra Paulo Sérgio em segundo lugar, que só reforça aquela situação. Patrick Alan está em primeiro. A gente precisa de alguém para dividir o piano com ele. Quem estava dividindo no impacto ofensivo era Paulo Sérgio, que desfalcou o Náutico 8 vezes, pô. Mas o cara tá em segundo. Não acho que seja uma queda de rendimento de Paulo Sérgio. Espero que ele sequência de jogos, mas isso só mostra como o Náutico assim precisa de pessoas para dividir a responsabilidade. Ô Daniel, tem um grande hater de Paulo Sérgio aqui, que é o Ferreira, consultor imobiliário. Ele disse aqui, ó: Paulo Sérgio perdeu gols feitos contra a CSA, decisão em retrô. Tô mentindo. Eu queria um golzinho apenas contra decisão retrô, contra esses dois gigantes do futebol nordestino. Veja, eu acho que a crítica aí é válida. Contra o retrô, ele perdeu gols que não pode perder, um artilheiro. Contra o CSA, acho que tiveram gols, mas ali o time estava todo perdido. Contra a decisão, foi uma postura geral do time. Acho que não diminui, tem gols ali que ele não poderia. Principalmente contra o retrô. Acho que o retrô pesa muito ali, que ele não poderia ter perdido os gols que ele perdeu naquele jogo. Mas a gente também tem que salientar que ele fez gol em clássico. Ele decidiu o clássico contra o Santa Cruz. Então, assim, tem os dois lados. Ele fez poucos jogos, mas não dá para dizer que ele não é o artilheiro dos gols inúteis, não. O gol contra o Santa Cruz, o gol da vitória é o gol dele. Por exemplo, né? O passe para Patrick Alan é dele também. Exatamente. Contra o Santa Cruz, Natal, que deu a possibilidade, que abre o gol, é dele, pô. Copa do Brasil, a gente tá aí, a primeira fase, quem decidiu, quem fez o gol, assim, que abriu os caminhos ali, que a gente vê quanto é importante esse primeiro gol pro Náutico, é Paulo Sérgio. Assim, eu vou muito contra, assim, eu tô vendo o movimento de hate a Paulo Sérgio tá cada vez maior, e eu vejo muito, não fez gol contra o Londrina. Os 3 pontos do Londrina são os mesmos 3 pontos do primeiro jogo, do São Bernardo lá, que ele fez um gol e foi empate, que ele decidiu vários jogos na Série C. Então, assim,
Eu acho outro. Cara, foi o artilheiro da Série C jogando só a primeira fase. Pô. Então, tem que se pontuar isso. Veja, e não estou dizendo que ele está imune a críticas, não. Veja, o jogo contra o Retrô, ele era para ter decidido. Isso aí não. Agora, também não vou jogar a culpa só nele, porque ali o Náutico jogou uma merda completa, né? Mas o artilheiro do time e a responsabilidade que ele tem, ele teria que ter decidido. Infelizmente, não decidiu. Mas ainda assim, não tem como descartar. Assim, não. É o nosso camisa 9 e tem que ser o camisa 9 para a estreia já. Se não for, é preocupante. Seria o quê? E queria o quê? Porque, vamos lá, são 2 jogos, né? Retrô e decisão aí, que foram jogos que o Náutico perdeu chances muito boas. Paulo Sérgio tem 4 gols e 1 assistência em 7 jogos, ou seja, 5 participações de gol em 7 jogos. Ia ser uma participação por jogo, se ele fizesse esses 2 aí. Então. Seria assim, o número ia ficar assim, extremamente positivo. Ia ser assim, uma coisa que não é todo atacante que tem. Então, eu acho que às vezes, obviamente, cobrar, ele deveria ter decidido, deveria ter feito, ele tá lá para ser o 9 e fazer esses gols, mas tem que lembrar que também, porra, se ele fizer isso, velho... Aí ele não tá na cena, né? Foda, ele vai perder gol, velho. Ele vai perder gol. E veja assim, as 5 participações de Paulo Sérgio foram o gol contra o Ceará, que deu os 3 pontos pro Náutico, de uma vitória que ninguém tava... Pô, até o torcedor mais otimista do Náutico... O gol dele, né? É um gol dele, porque ele pressiona o zagueiro, ele rouba a bola, ele faz o gol. Não, gol embaixo da trave, né? Pô. Aí tem uma assistência e um gol contra o Santa Cruz. O Náutico ganhou do Santa Cruz 2-1. Ele participou dos 2 gols. Assistência, olhem, assistência e veja quantos jogadores, quantos camisa 9 daria aquele passo para bater Galan. E não chutariam pro gol. O gol, eu vou completando, pode seguir, Daniel. Eu vou completando, já são 6 pontos na conta dele. A bola de Mezenga, a finalização que ele tem. Onde ele começa a jogada de Mezenga, ele dá o passo para Mezenga e ele vai completar ali para o gol, de onde foi na área, tirando completamente a bola do goleiro. A bola bate na trave e entra. Vamos lá. O gol contra o Maguari, aos 76, já no segundo tempo. E o primeiro gol contra o Santa Cruz no Natal, pô. Que, meu amigo, aquele gol ali, brincadeira. Me desculpe. Mas que frieza de... Todo mundo achando que ele está... Meu amigo, ele parou a bola, parecia que estava treinando, pô. Ele movimentou o corpo todinho, jurando que ia bater de um lado, chutou do outro, pô. Aquilo ali, meu amigo, não existe não, pô. Aí vem dizer... Primeiro que eu acho um absurdo, artilheiro dos gols inúteis. Cara, só se o Náutico tivesse goleando todo jogo de 5-6-0 e ele fizesse um gol, pô. Aí beleza. Mas, meu amigo, só no contra o Ceará já foram os 3 pontos foram na conta dele. Contra o Santa Cruz, os 3 pontos foram na conta dele. Pô, qual é o gol útil, então, meu? Porque... Então eu não entendo de futebol, pô. Porque, meu amigo, isso aí é um absurdo, pô. Isso é um absurdo. Que Josimir pediu para explicar por que Patrick Alan passa a sensação de só jogar para trás. Eu acho que muitas vezes é porque o Náutico não tá para frente. Assim, muitas vezes ele tá com uma opção na frente só. Não tem ninguém. João, vai falando que eu vou ver se eu acho aqui que é importante pontuar sobre isso, que é sobre a questão de, às vezes, é valorizar a posse da bola e, quando não tem opção, voltar e não errar um passe também, né? Pode ser algo mais treinado também. Eu acho que é muito porque às vezes não tem opção mesmo. Quando você pega na calma para ver, tinha 2 jogadores contra 6. E aí acaba, assim, não estou falando que é sempre isso não, tá? Às vezes é erro mesmo. Às vezes é falta. E às vezes a sensação é muito maior do que é, né? Às vezes o cara dá 2 recuadas e fica pensando, olha, e só faz isso. Também não é assim, né? Justamente. Aqui, ó, o Zé Beltrão tinha comentado aqui mais cedo. Toque para trás, faz parte e preserva a posse. Às vezes é treinado isso também. Não pode ser sempre. Aí, às vezes, até uma sensação errada, muitas vezes. Fica parecendo que Patrick Alan só faz isso. Não é só isso. A gente trouxe números aí de impacto ofensivo, passos decisivos, assistências, gols. Porra, se o cara, em 90 minutos, só tocasse a bola para trás, aí estava sendo... Não teria esses números. Não teria esses números, exatamente.